está aprendendo modal verbs, aprende o seu primeiro, can, que é o primeiro modal verb que a gente aprende. E aí você já faz um link com a língua portuguesa. Este verbo significa poder em português, né? Can, poder. E pronto. E daí você passa a usar este verbo can para todos os contextos onde você usa o verbo poder na língua portuguesa. Você põe o can ou põe o could no passado. E pronto, e tá acabado. Pode? Não. Ninguém te falou que o can não pode ser traduzido como poder da língua portuguesa 100% do tempo. Em 100% das vezes não dá para fazer isso. Por quê? Porque quando nós falamos passando mensagem. Nós temos contextos envolvidos na nossa conversa. E não é tão simples assim. Só que esse é um erro muito sério que o aluno faz, mas simplesmente porque ele não foi alertado disso, ele não sabe, ninguém fala isso para ele. Então você precisa saber. Hoje eu trouxe aqui em detalhes como você deve usar o can e o could. E, de bônus, o may e o might. Então hoje você vai aprender a usar esses 4 modal verbs. Você vai ganhar confiança para falar, porque você vai dominar o uso desses 4 modal verbs. Então, fique aí. Eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. É isso mesmo, pessoal. Modal verbs são muito importantes na sentença. Eles são importantes porque eles carregam a mensagem. Muito embora eles estejam ali acompanhando um verbo principal, mas eles é que são os responsáveis pela mensagem que o seu listener vai entender. Exatamente. Então, nós precisamos falar em detalhes aqui para vocês sobre eles. E hoje eu vou desvendar can, could, may, might para vocês, ok? Mas antes de entrar aqui nos detalhes, eu preciso falar coisas importantes sobre modal verbs. O que são modal verbs? Modal verbs não são verbos comuns e não são auxiliares, muito embora eles façam papel de verbo auxiliar. Mas eles não são. Eles carregam mensagem, eles têm significado. E eles acompanham o verbo principal. Outra coisa é que eles se juntam com not para fazer a negativa. Então você vê lá, por exemplo, cannot numa palavra só, porque normalmente com o can nós não separamos o not, e nós falamos can't, porque nós contraímos na fala e escrevemos por extenso cannot. Mas essa regrinha aí de escrever em uma palavra só funciona para o cannot, tá certo? Por exemplo, could not, 2 palavras, could separa not, couldn't no inglês falado e assim por diante com os outros modal verbs, tá? May not, might not, assim mesmo. E may not, might not não dá para contrair na fala, tá? Então é isso. Outra coisa que é importante é que você não faz aquela mudança na terceira pessoa, quando você aprende lá o Simple Present, a colocar o S no he, no she, no it, tipo I like, you like, he likes, she likes. Não pode fazer isso com modal verb. Então fica I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Assim mesmo. Então, para todos os modals, não muda a forma dele. Outra coisa importante é colocá-lo na frente do sujeito para perguntar. Can you speak English? Sempre você vai pegar o seu modal, seja ele qual for, e colocar na frente do sujeito para perguntar. Outra coisa é não misturar com auxiliares do, does, did. Por exemplo, do you can, did you can, isso não existe em inglês. Tá certo? Não pode. Então são coisas importantes para vocês saberem sobre modal verbs antes de começarmos a nossa explicação aqui. Agora eu devo falar que eu trouxe essa explicação para vocês em contextos, tá? Eu trouxe 5 contextos: permissão, tá? Permission, requests, offer, ability e possibility, tá certo? Ou seja, permissão, solicitação, oferta, habilidade e possibilidade. Trouxe esses 5 contextos porque quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu não gosto de tradução ao pé da letra. Eu não gosto. Por quê? Porque você corre o risco de levar para a língua portuguesa e falar inglês traduzido. Ou seja, só quem entende você é o brasileiro que fala português. Se você fala com uma pessoa do mundo, japonês, chinês, não é? Ou você fala com um nativo falante da língua inglesa, americano, britânico, e essas pessoas não falam português,
elas não te entendem, porque você levou da sua língua e apenas usou palavras em inglês, mas a estrutura é da língua portuguesa. Então, por este motivo, eu gosto de contexto. Então, eu trouxe contextos aqui para vocês hoje. O primeiro contexto é o contexto da permissão. O que é pedir permissão? Você pede permissão para uma pessoa numa posição de autoridade para você. Então, quem é posição de autoridade, né? Quem são essas pessoas? Pai, mãe, chefe, professor. Você pede permissão para essas pessoas. Você espera, não é que eles te deem permissão. Você precisa da permissão dessa pessoa para fazer ou não fazer algo. Então, você precisa de permissão, tá certo? Agora, você também pede permissão para um amigo de sala para usar o celular dele. Nesse caso, ele não é autoridade nenhuma, mas nós não usamos nada que não é nosso sem antes pedir para o dono. É falta de educação. Então, você também pede permissão neste caso. Então, numa sala de aula lá, você pedindo permissão para um professor de boa, amigão dos alunos. Mr. Taylor, can I come in? Sure, go ahead. Posso entrar, Mr. Taylor? Claro, entra aí, né? Vai em frente, entra aí. Agora um professor mais sério, mais distante dos alunos, né? Mr. Taylor, may I come in? Yes, certainly, né? Posso entrar, Mr. Taylor? Claro, né? Certamente. Então você usou can no discurso informal e may no formal. É assim que a gente faz, tá certo? Para o seu amigo de sala, por exemplo, can I use your cell phone? Posso usar seu celular? Tá, ele é seu amigo ali, não precisa falar may I use your cell phone, né? Não precisa assim, tá certo? Simplesmente can I use your cell phone? Can I borrow your cell phone? Né? Posso pegar seu celular emprestado? Também pode. Pedindo permissão, então. Informal can, formal may. Agora, o segundo contexto, que é o da solicitação. Solicitação o que é? Muitos alunos confundem e acham que solicitação é a mesma coisa que permissão. Não, não é. Solicitação, você não está pedindo permissão para uma pessoa, posição de autoridade ali. Não, não. Você não está esperando um sim ou um não dela, te dando permissão. Você está pedindo algo para ela. Tá certo? Pedindo algo para ela ou pedindo para ela te fazer algo. Então vamos começar primeiro com você pedindo algo para ela na situação informal. Você na mesa do restaurante com os amigos, só que o sal está longe de você e você vai pedir para o seu amigo passar o sal para você e você fala para ele, can I have the salt? Então você usou o can no discurso informal. Já no formal, ali mesmo no restaurante, garçom sério, distante dos seus clientes, você fala para ele, could I have the check, please? Certainly, sir. Né? A mesma coisa. Você pediu a conta para ele. Could I have the check? Tá certo? E para o seu amigo, can I have the salt? Tá vendo? Assim mesmo. Contexto informal can, contexto formal could. Agora, você pode, como eu falei, pedir para alguém fazer algo para você. Mesma coisa. Contexto informal can, formal could. Aí você chega, não é? E fala para sua mãe, Mom, can you wake me up at 6 tomorrow? Mom, can you? Né? Você pode me acordar amanhã às 6? Tá vendo? Sua mãe, né? Super íntima de você, tá certo? Usou can, informal. Agora, no formal, você tá no consultório médico, com um bebê, sacola, bolsa, esqueceu o celular em casa, precisa pedir para a recepcionista chamar um táxi para você. Could you call a taxi for me, please? Yes, ma'am. Você poderia, não é, chamar um táxi para mim, por favor? Aí ela fala, yes, ma'am, sim, senhora. Ou você tem outra opção aí, would you mind? Would you mind calling a taxi for me, please? Você se importaria em chamar um táxi para mim, por favor? Tome cuidado de colocar o verbo depois de would you mind com ing, tá? Precisa. Então, quando você pede para alguém fazer algo para você, informal can, formal could ou would you mind. E depois, o terceiro contexto, offer, quando você oferece ajuda para alguém. Contexto informal can, formal may, tá certo? Você vê lá seu vizinho chegando de viagem, cheio de bagagem. Can I help you with your luggage? Yes, please. Posso te ajudar com a sua bagagem, com as suas malas? Sim, por favor. Não é? Ou você está no ponto do ônibus, uma pessoa que você não conhece, ela chega de mala, parece que chegou de viagem, o ônibus chega, vocês vão entrar no ônibus, ela tá lá toda enrolada para entrar, você fala para ela, may I help you with your luggage? Thanks, that'd be great. Obrigada, isso seria ótimo. That would, eu contraí o would, that'd be great, that would be great.
né? Então você falou may I help you, né? Posso te ajudar. Vocês viram que na permissão, na solicitação e no offer, tudo bem você traduzir para o poder, não tem problema, traduza sem problema algum. O problema é agora, no nosso quarto contexto, que é a habilidade. Aí você não pode. Eu sempre que começo a ensinar habilidade para os alunos, né, can lá para habilidade, falo, não façam link com o poder da língua portuguesa, esqueçam o poder. Pense em habilidade, coisas que você sabe, consegue e é capaz de fazer. 3 verbos, saber, conseguir e ser capaz. Simplesmente isso. Então vamos falar, né, de habilidade de uma forma geral, porque você sabe, consegue, é capaz de fazer algo, ou sabia, conseguia, era capaz de fazer algo no passado. Então, presente e passado, tá? Então, I can ride a bike, I can't ride a bike. Eu sei, consigo, sou capaz de andar de bike. Eu não sei, não consigo, não sou capaz de andar de bike. I could ride a bike when I was 7 years old. I couldn't ride a bike when I was 7 years old. Eu sabia, conseguia, era capaz de andar de bike quando eu tinha 7 anos. Eu não sabia, não conseguia, não era capaz de andar de bike quando eu tinha 7 anos de idade. Pronto, ótimo. Mas, Rejane, e aí? E se eu quiser usar no futuro essa habilidade? Como é que eu faço? Eu uso o could? Não esqueça do could, por favor. Não, 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 não. Você vai expressar essa mensagem, falar essa mensagem com o to be able to. Exatamente isso, ser capaz, tá certo? Então você vai usar o be conjugado, no caso é futuro, will be, able to, verbo principal, complemento. Exatamente assim, tá certo? Então olha uma historinha aqui. A minha netinha mais nova, Lelê, tem 5 aninhos, beautiful. E ela, né, nós demos uma bike para ela no Natal, ela tinha só 4 aninhos, e claro que a bike tinha training wheels, né, que são aquelas rodinhas que dão equilíbrio para a criança andar. E claro, ela ficou feliz e tal, só que ela viu as sisters andando sem training wheels. Então ela não quis mais as training wheels na bike dela, pediu lá, o papai tirou as training wheels da bike dela, só que ela não conseguia andar, chorava, ficava nervosa, ficava muito brava e a Pri ficou preocupada. Estávamos lá andando no condomínio, a Pri falou pra mim assim, tô preocupada, a Lê não tá conseguindo andar sem as training wheels, vou pedir pro Thiago colocar de volta. E eu falei assim pra ela, ó, Pri, don't worry, she will be able to ride the bike without the training wheels in the blink of an eye. Não se preocupe, ela vai conseguir andar de bike sem as training wheels num piscar de olhos. In the blink of an eye, expressão em inglês, tá certo? Então, aconteceu. 15 dias depois, nós voltamos lá, tava andando de bike feliz da vida, sem training wheels. Tá vendo? Usei no futuro. Pronto, pode. E pode mais ainda, pode conjugar com to be able to no presente, no passado, o tempo verbal que você quiser. Então, você poderia muito bem ter falado I'm able to ride a bike. I'm not able to ride a bike. I was able to ride a bike when I was 7 years old. I wasn't able to ride a bike when I was 7 years old. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? To be able to entra em qualquer tempo verbal, ok? Agora, o que vocês precisam prestar atenção é na habilidade específica, situação específica no passado. Exatamente, quando nós falarmos sobre habilidade, for uma situação única que aconteceu, situação única naquele dia, naquela hora, com aquela pessoa, estiver no passado, aí você precisa tomar cuidado, porque aí você só pode expressar essa ideia com o to be able to no passado, was able to, were able to, na sentença afirmativa. Então aqui você não pode usar o could. E eu vou falar para vocês o porquê vocês não podem usar o could lá no meu último contexto, lá no contexto da possibilidade, eu explico para vocês. Tá certo? Porque se vocês usassem o could aqui, vocês estariam passando a ideia da possibilidade, não é? Mas vamos deixar isso lá para o contexto da possibilidade, tá certo? Agora, eu vou contar aqui para vocês, então, uma historinha que, graças a Deus, é mentira. É só um exemplo para vocês poderem entender. Vou dizer que, noite passada, a casa da minha vizinha foi roubada e que o ladrão conseguiu entrar pela janela da cozinha. Preste atenção aí. Guys, last night, my neighbor's house was robbed. A burglar
was able to get in through the kitchen window. O ladrão conseguiu, foi capaz de entrar pela janela da cozinha. Não poderia falar the burglar could get in through the kitchen window, tá? Não poderia. A mensagem seria outra aqui, tá certo? Então, na sentença afirmativa, fique apenas com was able to, were able to, habilidade específica, passado. Já se fosse o contrário, uma sentença negativa, não é? Eu dizendo para vocês assim, guys tentaram invadir a casa da minha vizinha a noite passada, mas a pessoa não conseguiu entrar. Então, falaria para vocês o quê? Sentença negativa, né? Guys, someone tried to break into my neighbor's house last night, but the person wasn't able to get in. Ou, but the person couldn't get in. Já na situação, a sentença negativa, você tem escolha. Você tanto faz usar o wasn't able to, weren't able to, ou couldn't. Tanto faz. A mensagem é a mesma. Você tem que tomar cuidado com a sentença afirmativa exclusivamente. Nesse caso, a habilidade, situação específica, passado. Tá? Você precisa separar bem o que é habilidade, situação geral e situação específica no passado, tá? Para você não se confundir, ok? Isso é muito importante, tá? Agora, lá no último contexto da possibilidade, eu tenho que começar falando para vocês que o contexto da possibilidade, quando você fala que algo é possível acontecer no presente ou que algo é possível acontecer no futuro, tá? E você vai precisar dividir essa situação aí em dois casos. Situação específica e situação geral. De novo, isso mesmo, eu sei que é chato, mas precisa porque tem diferença, tá? E falar sobre possibilidade. Lembrando que você não pode levar aqui para a língua portuguesa verbo poder. Novamente, pessoal, não façam esse link com a língua portuguesa, não pode. Se você pensar no é possível, vai te ajudar, você vai conseguir entender melhor. Então agora, falando sobre situação de uma forma geral, use apenas o can. Na situação específica, use may, might ou could. Estamos falando do contexto da possibilidade. E pense da seguinte forma, tanto faz usar o may, ou o might ou o could. Eles são interchangeable. Quer dizer que você pode usar um, outro ou outro e tá tudo certo. Porque diferente do que dizem os livros, que may a possibilidade é maior, might é menor, could é menor, nativos dizem que isso não se aplica, isso não é verdade. Eles não prestam atenção nisso, eles não nem aí. Eles também não ficam pensando nisso, eles usam qualquer um e tudo, né? Qualquer um dos três passam a mesma mensagem, com a mesma probabilidade daquilo acontecer. Então, é isso. Ok? Não se preocupe. Aqui nós vamos começar com a situação de uma forma geral primeiro, falando sobre o Rio de Janeiro, que ele é conhecido pelas praias bonitas, pelo tempo quente, que é um lugar legal para visitar, principalmente no verão, e que as temperaturas podem chegar a 40 graus, né? No verão. Falando aí de uma forma geral. Muito bem, vamos lá então. Rio de Janeiro is known for its beautiful beaches and for its hot, very hot weather. It's a nice place to visit, especially in the summertime, when temperatures can reach 40 degrees Celsius. When temperatures can reach 40 degrees Celsius. Can reach. Situação geral, falando sobre o verão no Rio de Janeiro. Agora a situação ainda falando de Rio de Janeiro, mas específica, tá? Uma situação única e específica que é o verão de 2024, este ano, ok? Vamos lá então. Rio de Janeiro is known for its beautiful beaches and for its hot, very hot weather. It's a nice place to visit, especially in the summertime. But we must warn people that this year temperatures could be even higher than last year. So look out for each other and stay safe. Tá vendo? Rio de Janeiro, bonita, né? Na segunda parte que eu mudei, eu falei, mas nós devemos alertar as pessoas que este ano é possível que as temperaturas sejam ainda mais altas do que o ano passado. Portanto, se cuidem e fiquem seguros.
Vocês viram aí? Pessoal, é assim mesmo. Eu sei que no começo vocês estranham, tem que estar dividindo situação geral, situação específica, mas depois você acostuma com isso, tá? Porque situação específica é única, aconteceu aquela vez, aquela hora, com aquela pessoa. A situação geral não, você fala de uma forma geral, tá? Vou dar outro exemplo aqui para vocês agora. Eu moro numa cidade muito pequena, onde o comércio fecha um certo horário lá. E você vem me visitar, só que você mora numa cidade grande, São Paulo, você está acostumada com comércio aberto, talvez até 24 horas por dia. Então te dá uma dor de cabeça e você quer comprar o comprimido a qualquer hora, né? A hora que te dá dor de cabeça. Você pensa que é assim lá no interior também, nessa cidade pequenininha. Então você fala para mim, Rejane, I have a terrible headache. I do need to buy a painkiller. Rejane, tô com uma dor de cabeça terrível, preciso mesmo comprar um analgésico. Eu falo para você, sorry, the pharmacy may be closed now. A farmácia, né, é possível que a farmácia esteja fechada agora. Agora, possibilidade no presente. Então você, né, como eu falei lá quando eu comecei a falar sobre possibilidade no presente ou no futuro, tanto faz, tá certo? Outro exemplo, falando com você, have you heard today's weather forecast? Você ouviu a previsão do tempo hoje? Você fala, no, why? Não, por quê? Temperatures could drop below zero tonight. É possível que as temperaturas caiam abaixo de zero hoje à noite. Uau, né? Situação específica, hoje à noite. Previsão de tempo hoje. Agora, de uma forma geral aí, tá certo? Vamos lá. In the summer, em São Paulo, capital city São Paulo, temperatures in months like June or July usually range from 12, 13, 15 degrees Celsius to 20, 22, 23 degrees Celsius. It's not common for people to experience temperatures below 10 degrees Celsius. But in the countryside, like my hometown, Bragança Paulista, it's more common for people to experience low, very low temperatures. Sometimes temperatures can get down to 3, 4 degrees Celsius, at least in the rural area where my parents used to live. Tá vendo? São Paulo, capital, as temperaturas, né, meses de junho e julho, geralmente vão de 12, 13, 15 graus a 20, 22, 23 graus Celsius. Não é comum as pessoas experimentarem temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, tá? Mas no interior, não é? Como a minha cidade natal, por exemplo, Bragança Paulista, é mais comum para as pessoas experimentarem temperaturas baixas, muito baixas. Às vezes é possível as temperaturas caírem para 3, 4 graus Celsius, pelo menos na área rural onde meus pais moravam, tá? Então vocês viram aí, não é? Can, é possível, tá? Situação geral, né? No exemplo anterior, eu usei could, não é? Situação específica, é possível, tá vendo? Então pense nisso, pense no é possível, não pense no pode, porque confunde a sua cabeça, tá certo? Agora vamos lá, por que could não pode ser usado lá? Porque você passaria uma outra mensagem, porque você passaria lá, the burglar could get in through the kitchen window. Você teria dito o seguinte, é possível que o ladrão entre pela janela da cozinha. Você passou a mensagem da possibilidade, ao invés de passar a mensagem da habilidade. Você está falando de contexto de habilidade e passou a mensagem do contexto de possibilidade. Exatamente isso. Agora a pessoa fica pensando assim, ó. Ela falou que a casa foi roubada, né? Se a casa foi roubada, o ladrão entrou. Como é que ela pode falar que é possível o ladrão entrar pela janela da cozinha? É possível que ele entre pela janela da cozinha? Como assim? O ladrão entrou. Porque você pensou que passou a mensagem da habilidade. Tipo, o ladrão pôde entrar pela janela da cozinha, mas você não passou. Porque você fez esse link aí com a língua portuguesa do verbo poder e acha que é isso. Mas você falou, é possível que o ladrão entre, ou é possível o ladrão entrar pela janela da cozinha, foi isso que você falou. Então, vejam aí o nó que você deu na cabeça da outra pessoa. Porque você passou a mensagem no contexto da possibilidade. Porque você passa a habilidade, não é? Você pode falar da habilidade com o could
Na situação geral, quando você fala de uma forma geral, que você sabia fazer, conseguia, era capaz quando você era criança ou sei lá eu quando, mas é outra coisa. Habilidade, situação específica no passado é totalmente diferente. São duas coisas totalmente diferentes que nós estamos falando aqui. Por isso você tem que ter muito cuidado aí. E é por isso que a tradução para o verbo poder não te ajuda em nada. E se você pensar em é possível, você vai mudando, não é? O seu jeito de pensar. E você acaba entendendo por quê que na situação específica falando de habilidade no passado, só encaixa was able to, were able to na sentença afirmativa. Não encaixa o could. E você acaba entendendo também, melhor ainda, a possibilidade usada com o could, may ou might, falando é possível. É possível. Nesta situação aqui específica, é possível. É isso, tá certo? Eu sei que no começo fica um pouco confuso por causa da língua portuguesa, mas quanto mais você assistir esse vídeo, quanto mais você passar a pensar assim, as coisas vão ficar mais naturais para você. Eu tenho certeza disso. E você vai conseguir entender isso 100% e vai dominar esses 4 modal verbs. Can, could, may, might. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês. Até o próximo. Bye, bye!